Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal aqui pro canal, uma dica de lembrancinha do que você pode dar no Natal. Eu vou fazer aqui duas lembrancinhas de Natal, tá? E eu decidi trazer aqui no canal para deixar aqui como inspiração para vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário para mim aqui embaixo. Eu vou começar mostrando para vocês as coisas que eu comprei, as coisas que eu já tinha aqui em casa e o que a gente vai fazer. O que eu pensei em fazer? Vou fazer rabanada e vou fazer biscoito natalino, tá? Mas o biscoito natalino que eu vou fazer é de um jeito diferente. É um biscoito natalino de manga de confeitar, tá? Não é aquele que a gente molda na mão, não. É um biscoito amanteigado delicioso, já fiz algumas vezes aqui em casa e todo mundo ama. É uma receita que eu adoro fazer. Vocês podem se inspirar aí do outro lado da tela para fazer também, tá? Fugir do tradicional de dar só caneca no amigo secreto, ou você quer presentear a família, ou você vai presentear alguém no amigo secreto. É uma lembrancinha muito legal, muito gostosa. Aqui na minha cidade tem lojas de 7,50, 10, 20 e 25 reais. Eu fui em uma dessas lojas e eu consegui achar esses potes aqui, ó, que são aquelas bombonieres por 7,50. Eu comprei duas por 15 reais, ó. A tampa dela é assim, muito bonita, ó. Ela é toda trabalhada, ó, até embaixo no pé. Foi 7,50 cada unidade. E aí eu comprei duas. E aqui dentro que eu vou botar o biscoito, tá? Eu achei bem bonita. Por 7,50 super valeu a pena. E aí, tá aqui, ó, as duas que eu comprei. Eu comprei também essa caixa box, que é aqui que eu vou colocar as minhas rabanadas. Eu ainda não sei se eu vou fazer mini rabanada ou se eu vou fazer ela inteira. Eu vou colocar algumas aqui dentro. Ó, ele é bem grande, ele é 950 ml. Eu paguei R$ 8,39 em cada uma, e aí eu comprei duas também. Comprei também esse envelope aqui com 4 cartões, ó, vem 4 unidades. Deixa eu ver se consigo focar pra vocês verem. 4 unidades, já vem o cartão e o envelope. Eu paguei R$ 4,59 nesse pacotinho com 4 cartões e com 4 envelopes. Comprei também a sacolinha, comprei essa aqui, ó, tem um Feliz Natal. Ela é bem grandinha e eu paguei nela R$ 5,99. E aí eu comprei duas sacolinhas também. Essas caixas eu já tinha aqui em casa, ó, elas são assim. Eu já tinha essas duas caixas aqui em casa, eu não precisei comprar. E aí eu tô pensando se eu coloco aquele potinho aqui dentro, assim, ó. Tô pensando se eu coloco assim, ó. E fecho, ó, porque ele cabe certinho aqui dentro, ó. Ó, eu tô pensando em colocar aqui, fechar, fazer um laço e vai estar aqui dentro os biscoitos, né? Ou se eu vou deixar assim mesmo, ó, só o baleirinho. Não sei ainda como eu vou fazer essa parte pra embalar, mas eu deixei aqui essas duas caixas, mas eu não precisei comprar, essa eu já tinha em casa. E aí eu também já tinha em casa fita, que é essa fita verde, que eu já tinha aqui em casa. E algumas fitas, assim, ó, xadrez também, ó, que são retalhos que eu vou guardando de algumas fitas, também tenho. E esses matinhos também, ó, talvez pra colocar em alguma embalagem. Eu vou usar também um pouco daquelas frutinhas vermelhinhas que tem aqui, ó, essas daqui, pra fazer uma embalagem bem legal. Mas tudo isso, eu tô pegando as coisas da minha árvore, coisas que eu já tenho em casa, tá bom? As coisas que eu vou decorar, as embalagens, eu já tenho em casa, que é a fita, esses matinhos e aqueles vermelhinhos ali atrás. Então, eu não precisei comprar. Então, eu só comprei essas coisas. E eu espero que vocês gostem dessa dica, né? De presente, para você presentear a família, presentear um amigo secreto, presentear uma pessoa que você ama nessa época do Natal, tá bom? Fugir do tradicional de tá dando só panetone. Eu acho que fica legal, é gostoso, mas a gente pode inovar um pouco, né? Então, aqui eu decidi colocar biscoitinho e eu tenho um saquinho também já aqui em casa, desse saquinho transparente, eu vou pegar pra vocês verem. Eu tenho também este saquinho aqui, que eu tô pensando em colocar alguns biscoitos aqui também, nesse saquinho, e amarrar com essa fita, assim, ó.
amarrar, colocar uns biscoitinhos aqui dentro, acho que vai ficar legal. Mas esse saquinho também eu já tenho aqui em casa, mas se você quiser comprar, eles são super baratinhos. Vendem em papelaria, em loja de confeitaria, de coisa de festa. Então, é isso, pessoal. Agora, vamos lá fazer a massa dos nossos biscoitinhos. E pra massa dos nossos biscoitinhos, a gente vai precisar de 250 gramas de margarina. Eu tô usando a Qualy, que ela é 80% lipídio, ela é a melhor pra fazer esses biscoitos. Tô usando 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. 150 gramas de açúcar de confeiteiro. 50 gramas de amido de milho, um ovo e essência de baunilha. Eu vou colocar tudo aqui na batedeira, tá? Esses ingredientes é pra massa do biscoito. Mas a gente vai precisar também de uma manga de confeitar com bico. Eu tô usando esse bico aqui, ó. Ele é o bico 1M da Wilton, ó. E uma manga de confeitar. Vou usar também esses confeitinhos aqui, ó. Que eu já tenho aqui em casa, que também é pra decorar os biscoitinhos, essas bolinhas, ó. Tô dando pra vocês verem. Vou usar também. E vou usar corante verde também pra fazer alguns biscoitos. Mas isso é totalmente opcional. Os ingredientes do biscoitinho eu vou deixar aqui embaixo, tá? Os ingredientes do biscoito amanteigado, eu vou deixar as quantidades tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, como eu sempre deixo. E agora a gente vai aqui pra batedeira pra gente poder bater tudo. Na batedeira, nós vamos colocar a margarina. ,250 gramas de margarina. Eu esqueci de falar, mas a gente também vai precisar de papel manteiga e um tabuleiro para poder assar esses biscoitos, tá bom? 250 gramas de margarina. 150 gramas de açúcar de confeiteiro. Não pode ser açúcar cristal, tá? Tem que ser açúcar de confeiteiro. 150 gramas. Agora, vamos colocar mais ou menos uma colher de essência de baunilha. Pode botar raspa de limão, de laranja. Eu vou optar aqui por botar a baunilha, tá bom? E agora, a gente vai bater isso aqui muito bem, esse açúcar e essa manteiga e essa baunilha, até virar um creme bem branquinho. E aqui tudo na batedeira, a margarina, o açúcar e a baunilha, até ficar um creme bem claro, tá bom? Depois de acrescentar o ovo, ó, a nossa mistura fica assim, ó. Olha, a nossa manteiga até parece um chantilly, né? Ó, a gente acrescentou a margarina, o açúcar, a baunilha e batemos. E depois colocamos um ovo. E agora a gente vai colocar as 50 gramas de amido de milho e as 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar aos poucos. Ó, vou ligar aqui a batedeira novamente, só para misturar o amido de milho. Vou raspar aqui as laterais. Isso é muito importante. Ó, misturei o amido. Agora eu vou misturar a farinha de trigo. Vou misturar a farinha de trigo aos poucos. Vou colocar aos poucos, até misturar tudo. Agora eu só misturo. E aqui já tá pronta a massa do nosso biscoito. É bem rapidinho, é só pra gente misturar mesmo, tá?
Assim fica a massa do nosso biscoito, ó. É uma massa muito gostosa. O sabor dela é incrível, ó. Ela se espatula muito bem, ó. Esse biscoitinho é maravilhoso. Ó. Agora eu vou separar aqui uma parte. Em outra tigela, uma parte desse biscoito. Porque eu quero tingir ele de verde. Eu não quero fazer todos verde, então eu vou dividir aqui no meio, ó. Pegar um pouco. Colocar aqui. Ó. Dividir metade da massa. Ó, dividi aqui metade da massa, coloquei aqui. E vou tingir essa daqui de verde. E essa aqui vai ficar nessa cor mesmo, tá? Olha a consistência desse biscoito, como fica. Fica maravilhosa. Ó. Muito maravilhoso. Aqui agora eu vou colocar o corante. Mais ou menos umas 2 gotinhas só. Que eu não quero muito... Mais ou menos 2 gotinhas do corante, porque eu não quero que fique aquele verde muito forte. Então, a gente vai misturar aqui agora, até misturar tudo, ó. Eu acho que vai ficar muito claro, vou precisar colocar mais um pouco de corante verde. Mais umas 2 gotas. Foi 4 gotas até agora. Ó, que ele tá verdinho, mas tá bem claro. Ó, tô virando bem aqui pra câmera pra vocês poderem ver. Ó. Eu já fiz esse biscoitinho vermelho, já fiz ele em outras cores também. E não amarga, tá? Não amarga, não. Eu acho que eu vou botar só mais uma gotinha. Só mais uma gota. Pronto. E no total aqui eu usei 5 gotas, tá? Não vou colocar mais, não. Pra mim, esse tom de verde já tá bem bonito, né? Tomzinho de verde bem bonito, ó. Você pode misturar, ele não vai se desfazer, não. Enquanto eu tava fazendo o biscoito, eu já deixei meu forno pré-aquecendo, tá? Liguei ele a 180 graus, desde a hora que eu comecei a preparar nossos biscoitos. Eu também tenho outra dica: tire a manteiga da geladeira, a margarina que você vai utilizar, não deixe ela ficar gelada, porque vai ser muito mais difícil você chegar nesse ponto do biscoitinho, tá bom? É uma dica, tirar a manteiga e o ovo da geladeira pra não estar gelado quando você for bater tudo. E pré-aquecer o forno, ó, ficou dessa cor. E aqui eu tenho papel manteiga e tenho uma forma. Que eu não vou usar a forma assim, tá? Eu vou usar ela assim, a parte das costas da forma. Ó. Vou colocar aqui, pra vocês conseguirem ver, ó. Vou colocar aqui. E a manga de confeitar com bico M, tá? Vou começar aqui a encher. E aqui. Tá assim, ó. Fechando. Giro. Ó. Vai começar... Eu aperto um pouquinho e começa a sair aqui embaixo, ó. E aí eu vou começar a fazer aqui. Ó, aqui na forma, que é atrás da forma, eu vou colocar um pouco para poder grudar o papel. Ó. Aqui. Aqui e aqui. Aí eu coloco o papel por cima. Assim. E vai ficar grudadinho. Igual quando a gente vai fazer suspiro. Agora aqui com a manga, eu vou fazendo o tamanho que eu quero, né? Vou pressionando e giro. Ó. Pressiono e giro. Pressiono e giro. Pressiono. Vou girando. E assim ficou
esses daqui, os primeiros. Agora eu vou colocar lá no forno. E depois eu digo a vocês quantos foi os minutos que ficaram, quanto tempo ficou lá no forno, tá bom? Vou levar lá pro forno esse. Vai fazer com esse aqui, ó, com o verde. Agora a gente vai começar a fazer com o verde. Vamos começar a fazer assim, ó. Vou fazer como se fosse mini arvorezinhas, ó. Ou pode ser assim também, faz um grande, depois um menorzinho, outro e outro. Eu acho que assim fica melhor, né? Esse aqui. Aí a gente pega e coloca aqueles confeitinhos, ó. Vou colocar esse daqui, ó. Vou colocar aqui também, ó. Só fazendo isso. Grande, um médio, um pequeno e outro menorzinho. E outro aqui em cima, ó. De vários tamanhos aqui, ó. Só não vou fazer assim. Assim ficou. Aí agora eu vou vir aqui com os confetezinhos e vou colocar aqui por cima. Se não quiser pôr confetezinho também não precisa, mas eu gosto de colocar pra dar um detalhezinho, acho que fica bem legal. Agora eu vou levar pro forno pra assar 180 graus por mais ou menos de 15 a 20 minutos. Vou levar pra assar. Aqui os biscoitinhos já assaram, ó. Esse de aqui é aquele primeiro que a gente fez, ó. Eu deixei ele assar bem, que eu gosto dele bem crocante. Ó, esse aqui foi a primeira fornada. Ficou 20 minutos no forno, tá? E esse aqui é outra fornada. É importante que vocês, quando tirar esse biscoito do forno, deixem ele esfriar bastante antes de tirar. Porque se você tirar ele quente, ele vai quebrar, porque ele sai aquele biscoito do forno mais molinho. Então vai quebrar, ó. Se você esperar ele esfriar, ele vai sair com uma facilidade, ó. Aqui a arvorezinha. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ó, solta com bastante facilidade, ó. Não perde a cor, fica levemente dourado nas bordas. E você consegue tirar todos, ó, com muita facilidade. Ó. Fica esse biscoitinho maravilhoso. Agora eu vou fazer a rabanada, mas eu não vou ensinar vocês porque já tem um vídeo aqui no canal que vocês podem assistir, tá? Tem o nome. Essa rabanada aqui, a única diferença que eu tô fazendo é porque eu tô pegando o pão de forma e tô cortando assim em círculos pequenos com este cortador aqui, ó. Que foi o mesmo cortador que eu usei pra cortar o bem casado, não sei se vocês lembram. Foi esse cortador aqui que eu usei pra o bem casado, ele tem o tamanho de 5 por 5, tá? E aí eu tô pegando o pão de forma e só tô cortando pra ficar assim, mas o resto é tudo igual. A receita aqui já tem aqui no canal, aí vocês podem voltar o vídeo aqui no canal, procurar aqui no canal a receita da rabanada, tá? Que eu não vou ensinar vocês aqui nesse vídeo, que senão vai ficar um vídeo muito longo. E aí eu vou passar aqui, vou levar aqui pra frigideira pra fritar e depois a gente vai rechear pra colocar na nossa caixinha. Ele vai ficar assim, ó, parecidíssimo com o bem casado, ó. Vai ficar assim quando a gente fechar com o doce de leite. O pão de forma que eu tô usando é esse aqui, ó. Eu tô fazendo dessa forma, ó. Eu pego o pão, coloco aqui, ó, com o cortador. Aí eu corto, ó. Aí ele já sai redondinho no tamanho certinho, ó. E aí eu tô fazendo isso com todos. Eu já terminei aqui de fazer as mini rabanadas. E aqui tá os biscoitos. Aqui eu coloquei um pouco de doce de leite nesse saquinho pra poder rechear tanto as rabanadas quanto
Esses biscoitinhos aqui, ó, esses que eu fiz nesse formato, eu quero recheá-los também, ó. Eu vou começar aqui recheando aqui pra colocar nessa caixinha que eu mostrei a vocês. Eu vou só cortar aqui, ó, a pontinha do saco e vou rechear essas rabanadas, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de doce de leite. E aí eu pego a outra parte e fecho. Assim, ó. Vai ficar assim, como um bem casado. Ó, duas partes, tá vendo? E eu vou fazer isso com todas. Assim ficou as nossas rabanadas recheadas, ó. Com bastante doce de leite. Agora eu vou pegar aqui a caixinha pra colocar aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, desta forma. Assim. Coloco no lado mais bonito pra fora, assim, virado pra fora. Ó, e ficou assim, ó, nosso pote de rabanadas. Coube 6 em cada uma. Vou colocar aqui no outro pote. Assim ficou o segundo pote. Ficou 6 em cada uma. E assim ficou o nosso potinho de rabanada. Eu acho que fica um presente maravilhoso, né? Ó, o pote com as rabanadas. E agora eu vou fechar e dar um lacinho aqui em cima. Ó, vou fechar aqui. Vou dar um laço. Pegar aqui a fita verde. Vou pegar aqui a fita verde, vou dar um laço. Passando por cima. Depois por baixo. Cruzo embaixo. E em cima eu faço um X novamente. Vou amarrar aqui em cima. Vou amarrar aqui em cima. Assim, eu vou cortar aqui uma das pontas. Ó, você já pode deixar assim, que já fica bem linda a embalagem, fica linda. Mas eu quero incrementar mais um pouco. Eu vou pegar esses galinhos que eu tenho aqui, que eu mostrei a vocês, e vou colar aqui em cima, ó. Você pode colar ou só colocar assim. E vou botar essas frutinhas aqui também, ó. Vou dar uma bem natalinha. E vai ficar assim. O que vocês acharam? Eu achei que ficou muito linda essa embalagem. E uma embalagem bem típica, assim, do Natal, né? Muito saborosa. Tem uma rabanada aqui, ó, que eu coloquei bastante recheio, ó. Tá até vazando o recheio. Mas assim, ó, ficou linda a nossa embalagem. Aí eu vou fazer a mesma coisa com aquela dali. Pra nossa segunda ideia, eu vou pegar aqui o saquinho transparente e vou colocar os biscoitinhos aqui dentro. Esse tamanho desse saco, ele é nessa medida aqui, ó, 11 por 19,5, ó. Vou deixar aqui pra vocês tirar um print. Essa é a medida desse saco, tá bom? E a gente vai pegar aqui e vamos colocar algumas arvorezinhas aqui dentro. Coloquei duas, vou colocar mais uma. Nesse saquinho cabe de 3 a 4. Eu vou colocar só 3 pra não ficar muito cheia. Ó, e aí eu vou dar um laço aqui em cima. Vou pegar aqui a fita, usar a mesma fita verde
Vou fazer um laço aqui na frente. Vai ficar assim, ó. Vou cortar a ponta. E vai ficar assim. A nossa segunda ideia, o saquinho com biscoito. Ó. Fica super lindo também. Ó, como ele fica. Fica muito bonito, ó. Esse biscoito. Vou fazer mais um aqui com vocês. Vou pegar aqui o saquinho. Vou colocar. De 3 a 4 unidades. Venho aqui, faço assim. Pego a fita e amarro. E vou fazer com isso, com todos esses biscoitinhos de árvore até terminar. Ó. Um aqui quebrou, ó. Por causa da força que eu coloquei na hora de fechar. Tem que ter bastante cuidado, porque eles são biscoitinhos bem frágilzinhos. Mas eu vou fazer isso com todos até terminar. Já terminei de embalar todos aqui. Ficaram todos assim, ó. Deram 5 saquinhos desse, ó. Com 3 biscoitinhos cada. Pra essa quantidade que eu fiz. De uma receita, ó. Deram 5 saquinhos. Agora, vamos lá pra terceira opção. Na terceira opção, eu vou usar os baleiros que eu comprei, que eu falei com vocês. Pra colocar esses aqui, ó. Pra pessoa colocar no cantinho do café que ela tiver na casa dela. Fica muito saboroso esses biscoitinhos. Vocês não tem noção. Eu ia colocar doce de leite, mas eu decidi não colocar. Porque esses biscoitos, se você colocar doce de leite, a validade dele diminui bastante. Porque acaba que o biscoitinho, ele vai amolecendo. Ele vai ficando mole. Então, eu decidi não colocar o doce de leite. Colocar assim mesmo, ó. As bolachinhas, que são maravilhosas pra você tomar com café. Vocês não tem noção do quanto que é saborosa. Ó. E tá aqui pra quando a gente for fechar. Ó. E aqui tá a nossa segunda opção. Ainda sobraram alguns, ó. Como vocês podem ver, esse biscoitinho rende bastante. Sobrou essa quantidade. E deu pra encher aqueles dois e fazer esses daqui com a mesma massa. Eu vou só amarrar uma fita aqui. Eu acho que eu vou amarrar essa fitinha aqui, xadrez. Fazer só um amarradinho assim, ó. Mais ou menos assim. Só amarrar assim. Vai ficar assim. E eu vou passar um durex aqui do lado pra não ficar abrindo, né? Quando a pessoa abrir, ó, o biscoitinho tá aqui dentro. Olha que coisa linda. Vou passar o durex aqui do lado, ó, pra segurar a tampinha e ela não ficar saindo. Pra não correr o risco de cair na sacola, ó. Tô passando o durex aqui pelos lados. Os 4 lados. Ó, ficou assim. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Passei o durex nos dois lados, nos dois
potinhos. E aí eu decidi colocar na caixinha, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho, ó. Fazer dessa forma. Fechar. Esse aqui também. Fechei os dois. E agora eu vou fazer um laço aqui em cima. Também com essa fita. Passar aqui por baixo da caixa. A fita eu vou passar por baixo da caixa. E fazer um laço aqui em cima, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou só cortar aqui, ó. E vai ficar assim. Mais uma opção, ó. Na caixinha, eu acho que fica mais arrumado, mais elegante. E eu vou colar uma bolinha aqui em cima também. Vou fazer aqui na outra. Passo por baixo da caixa a fita. Depois eu subo ela aqui pra cima, ó. E aí eu dou o laço. Assim. Pronto. E agora eu vou cortar as pontas. Vai ficar assim. E eu vou colar uma bolinha aqui em cima. Já colei a bolinha aqui em cima, ó. Então ficou assim. A opção do baleiro. A opção dos biscoitos no saquinho. E a opção da rabanada. Ela tá assim, ó, meio que suadinha, porque eu coloquei na geladeira por causa do doce de leite, tá? Eu coloquei na geladeira enquanto eu tava finalizando aqui as outras lembrancinhas. Mas olha como ela fica. Ó, maravilhosa. Você pode colocar os biscoitos assim, ó, dentro dessa caixinha e dar de presente pra alguém, né? Alguém que você ama, que você gosta. Se você tem muita gente pra presentear, faz só os biscoitinhos, põe assim no saquinho. Pede pra fazer aquelas tags numa gráfica, ó, que fica lindo também. Eu amo esses biscoitinhos, ele fica bem saboroso e rende bastante. E essa opção que foi a que eu mais gostei, que eu fiquei apaixonada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês se inspirem aí do outro lado, que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Se vocês fizerem um biscoitinho, deixa aqui embaixo, tá bom? E é isso, tchau!